pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências para a gente fechar o conteúdo lá sobre o Big Bang e a evolução humana. Conteúdos esses que eu já expliquei para vocês assistiram o vídeo. Então vamos hoje fechar esse conteúdo. Vamos lá para ver o que a gente vai estudar. A nossa canetinha. SESB, Colégio Estadual Simão Bolívar, Ciência 8º ano, Ensino Fundamental 2, professor Júlio. Aspectos da evolução humana. Esse conteúdo, muitas das vezes, quando a gente fala sobre o processo da evolução humana segundo a ciência, ele traz algumas interrogações, né? Vamos falar aqui de teoria. A outra teoria, que é a teoria religiosa, que é a teoria criacionista, vocês já sabem, né? Que está escrito lá no livro de Gênesis. Isso já foi abordado com vocês em sala de aula. Aqui a gente vai falar sobre teoria evolucionista, tá? A teoria defendida pela ciência. Então veio a questão ligada aos aspectos da evolução do ser humano. Características humanas. Cérebro, esqueleto, né? Olhar, as pregas ou cordas vocais. Isso tudo é relacionado à questão das características humanas. Aqui eu tenho algumas dessas características. Cérebro presente. No entanto, que vocês aprenderam em ciências, que o cérebro humano ele é o maior que tem. A caixa craniana e o próprio cérebro humano ele é muito grande. Nós nos diferenciamos dos outros animais por sermos o quê? Pensantes. Temos a capacidade de pensar antes de realizar nossos atos. Postura ereta, ou seja, andamos de forma bípede de duas patas. Nós temos os 4 membros, os 2 membros superiores que são os braços, os 2 membros inferiores que são as pernas. Nós caminhamos, sobre as pernas, sobre os 2 membros inferiores. Por isso somos considerados bípedes. E os nossos braços, eles são livres. Para o nosso processo de locomoção, nós não precisamos dos braços, Os braços nós utilizamos para fazer outras tarefas. Visão diferenciada. O nosso olho fica de frente ao nosso rosto, chamada visão monocular. Tem outros animais que têm a visão binocular, que são as aves, por exemplo. Se você olhar, a ave, os olhos delas estão um de cada lado. Elas conseguem ter 2 visões ao mesmo tempo. A nossa visão é diferenciada. Se você for observar em relação aos seres vivos, a nossa visão ela é bastante desenvolvida. Linguagem articulada. Nós aprendemos a conversar. Essa é uma das principais características do ser humano, que é a comunicação através da fala. O polegar opositor. Esse polegar opositor nos dá a capacidade de realizar o chamado movimento de pinça. Somos nós, seres humanos, os únicos animais capazes de realizarmos esse movimento. Então são essas algumas de nossas características. Cérebro pensante, postura ereta, braços livres, visão diferenciada, linguagem articulada, polegar opositor, que nos dá a capacidade do movimento de pinça. Pangeia e sua divisão. Vocês sabem que pelo processo da Pangeia, antigamente existia a Pangeia. Os continentes eram todos juntos, tá? E devido a fenômenos internos do planeta,
esses continentes que eram juntos foram se separando, tá? Até dar origem ao atual. Tá aqui tudo separadinho, tá? E segundo estudos, a origem humana está aqui, ó, na África. A origem da espécie humana está aqui na África. No entanto, que os fósseis mais antigos de hominídeos foram encontrados na África. A teoria evolucionista foi defendida por Charles Darwin, né? Charles Darwin, fazendo observações sobre a questão dos seres vivos, ele chegou à seguinte constatação: que nós, não só nós, qualquer ser vivo, partiu de um processo evolutivo. Que processo evolutivo foi esse, será, do ser humano? Elo perdido. Aqui eu tenho um ancestral humano, tá? 7 milhões de anos atrás. Aqui eu tenho um fóssil que foi encontrado, no caso do fóssil do cérebro. E através desse fóssil, eles recriaram a característica desse hominídeo. Tá vendo? Bem macaco mesmo, né? Olha aqui para você ver. Essa parte aqui, ó, da mandíbula, do focinho proeminente, nariz bem achatado, a parte aqui por cima dos olhos bem saliente, o cérebro bem pontiagudo. Não tinha pelos no corpo, no caso. Aqui eu tenho a evolução craniana. Olha a para você ver. Bem alongado, as órbitas oculares grandes, a mandíbula proeminente, a mandíbula superior. Aqui também esse estaria do mesmo jeito, teve uma evolução nessa parte aqui do crânio, tá vendo? A número 3, o crânio já foi diminuindo de espessura, tá? A mandíbula superior foi diminuindo. A número 4 já tem uma evolução muito grande, embora aqui seja proeminente ainda, né? O cérebro aqui é achatado, a mandíbula já está bem menor. Aqui já tem o cérebro como se fosse o humano atual, né? É característica. Então a evolução humana, tá? Ela está bem destacada na questão do cérebro, embora não seja só o cérebro que modificou, tá? Aqui a gente dá para ver a questão da evolução, como é que aconteceu, tá? A cada geração, né, ou a mais de uma geração, esses novos descendentes foram se adaptando. Como se deu essa adaptação, então? O próprio esqueleto, né? Olha o esqueleto do macaco. Se você observar, né, os braços são bem alongados aqui, tá? As pernas são menores, a própria caixa torácica e o osso da bacia é maior, tá? Aqui a característica foi modificando, né? Os membros superiores ficaram maiores, os braços menores, tá? O dedo das mãos diminuíram. Então a adaptação ela aconteceu no corpo em geral desse macaco, né? Que deu origem ao ser humano. Proto-humano. Aqui eu tenho um de 4 milhões e 400 mil anos atrás, né? Bem primata ainda, tá vendo? Ela andava de forma quadrúpede, utilizava tanto os membros superiores, tanto os membros inferiores quanto os superiores para a locomoção, no entanto que os braços eram mais alongados e a caixa craniana. Aqui eu tenho um de 3 milhões e 900 mil anos atrás, tá? Característica bem primata ainda, né? Olha o crânio, que já foi diferenciando, olha o tamanho da mandíbula. Aquele mesmo lá, de 3 milhões e 900 mil anos atrás,
o esqueleto. Tá? Aqui ele já estava deixando de ser quadrúpede para passar a ser bípede. Né? No entanto, que os membros superiores e inferiores aumentaram de tamanho. Aqui está a pegada. Como seria o pé desse nosso ancestral. Porque os primatas, lá, os macacos, esse macaco ancestral que deu origem ao homem, quando ele habitava nas árvores, ele utilizava, né, também as patas traseiras para agarrar nas árvores. Embora, quando ele passou a ser bípede, começou a se modificar. O Australopithecus africanos, 2.500 mil anos atrás, né? Características bem primatas ainda. O Australopithecus robustos, 1.800 mil anos atrás, né? Olha que característica. Esse aqui foi o osso do crânio que foi encontrado, um fóssil. O Australopithecus boisei, 1.750 mil, né? Mandíbula bem desenvolvida ainda. O rosto já está mais redondo, né? Não tem aquela mandíbula proeminente mais. Agora os humanos arcaicos. O Homo habilis, 2.300.000. Que é o Homo habilis? Que ele já tinha uma habilidade, né? Teve uma modificação também, né? Olha o crânio bem mais arredondado, não estava comprido mais. O Homo habilis de novo, né? Esse é um período na história que vocês conhecem como o período da Pedra Lascada, que o homem começou a utilizar os recursos naturais, né, para melhorar as suas questões de ser sustentável, andando já de forma bípede, né? As patas, os membros inferiores mais longos, as mãos a modificaram porque ele já tinha a habilidade de trabalhar com os membros superiores, caixa craniana. A comparação do homem atual com esse homem habilis, a estatura era bem menor, né? O Homo ergaster, 1.750.000 anos atrás, bem semelhante já ao homem atual, né? No caso o homem e a mulher, embora com algumas características do cérebro já está bem semelhante ao nosso. Aqui está o Homo ergaster. Aqui, pedra polida. Ele já aprendeu a polir a pedra para uso próprio, para fabricar armas principalmente, né, para defender. O esqueleto está bem desenvolvido já. Homo ergaster, bípede, bem mais ágil, principalmente devido à sua postura. Primeiro hominídeo totalmente ereto, que andava de duas patas. Podia medir 1,83 m de altura, com seu cérebro chegando a 909 cm3. Tinha crânio alto e redondo, com ângulos pronunciados na parte de trás e salientes arcadas supraciliares na frente. Pequenos, primitivos músculos intercostais, usados para controlar o ar durante a fala pelos humanos modernos. Mesmo se alimentando de carne, seus dentes de mastigar eram relativamente pequenos. Molde mental para fabricar instrumentos. Eles já tinham uma habilidade, já, né? Desenvolvimento do cérebro também. Homem heidelbergensis, 600.000. Bem desenvolvido já. Ele de novo, né? Já tinha um desenvolvimento. Aqui o Homo erectus, o homem moderno, estatura ainda baixa. Homo sapiens neandertalensis, 130.000 anos atrás, bem semelhante ao humano atual. Aqui está o esqueleto e o cérebro. Aqui os instrumentos que foram encontrados com eles, né? Já tinha habilidade manual. O
o Homo sapiens sapiens 120 mil anos atrás. Essa aqui é a nossa catalogação científica, Homo sapiens sapiens, bem desenvolvido já. O homem atual, no caso. Aqui houve um desenvolvimento ainda maior, né? Monumentos que eles levantavam de pedra, ferramentas para facilitar o seu trabalho. Ele já desenhava as suas ações nas paredes da casa cavernas, chamado pinturas rupestres, e aprendeu a morar, a viver socialmente. Arte e religião. Eles não só possuíam uma nova tecnologia de trabalhar pedras baseada na produção de múltiplas lâminas longas e finas, extraídas de rochas cilíndricas, como faziam ferramentas de ossos e chifres, objetos menores e extraordinariamente elaborados com relação às propriedades dessas matérias-primas. Além disso, trouxeram objetos decorativos na forma de entalhes, gravações e espetaculares pinturas de em ossos e em placas de pedra, faziam sopro e fabricavam pessoais com dentes de animais, ossos e rochas, pintavam os mortos de ocre, os enterravam em covas, em elaborados funerais, com bens de sepultura, sugerindo uma forte crença em uma vida após a morte. Seus locais de moradia eram altamente organizados, com indícios de caça e pesca sofisticados. O último sobrevivente de humanos arcaicos se foi há 13 mil anos. Linguagem. A inovação da linguagem não é simplesmente o meio pelo qual expressamos nossas ideias e experiências um ao outro, mas é fundamental para o próprio progresso do pensamento humano. Envolve categorizar e nomear objetos e sensações nos mundos exterior e interior, e fazer associações entre símbolos mentais resultantes. De fato, é impossível para nós concebermos o pensamento como conhecemos na ausência da linguagem. E é a habilidade de formar símbolos mentais a fonte de nossa criatividade. Somente quando somos capazes de criar esses símbolos conseguimos recombiná-los e fazer perguntas como: o que aconteceria se? Então aqui é um pouco do desenvolvimento, né, da evolução humana. Então até a próxima. Um abraço.